Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando este domingo do Bom Pastor, Jesus se apresenta a nós como aquele que, sendo bom, dá a vida por suas ovelhas. Este entregar-se de Jesus àqueles que escutam a sua voz. A escuta que o Senhor espera de suas ovelhas é muito mais do que um inclinar-se auditivo, mas é colocar à disposição de Deus toda a verdade de sua existência para que aquilo que somos e aquilo que é Deus se encontre no entrelaço de amor e de verdade. Por isso, é fundamental nessa experiência de Jesus, bom pastor, que tenhamos nós a solicitude de escutar. Inclinar o ouvido de nosso coração para acolher na nossa história a palavra do Senhor. Ele é a palavra. É verdade que nem sempre existem homens e mulheres dispostos a fazerem essa experiência. Ouvimos isso na primeira leitura, quando os judeus se fecharam ao anúncio do Cristo ressuscitado que os apóstolos faziam à multidão. Além de se fecharem à escuta, estimulavam a perseguição ao ponto de conseguirem expulsar os discípulos daquela região. Contudo, o que nós compreendemos nesta leitura é que os homens, mesmo podendo levantar-se com seu poderio, mesmo desejando acorrentar ou colocar atrás de grades a palavra de Deus, eles irão sim conseguir deter o corpo, mas jamais conseguirão extinguir o espírito. É esse espírito que dá vida e entusiasmo no anúncio do Evangelho e faz com que homens e mulheres generosos, na escuta solícita desse Deus que é bom, abrace com fidelidade o projeto de fazê-lo conhecido e amado. Hoje, Paulo e Barnabé passam por essa situação de perseguição. Quando os judeus, fechados a essa escuta, não aderiram ao mistério de Cristo. Escutar é muito mais do que ouvir. É aderir e abraçar o projeto e o plano que o Senhor tem para nós em Jesus Cristo. Por isso, a escuta ela é fundamental. E aqui vem a primeira pergunta para nós nos dias atuais, nos quais nós nos rotulamos como a sociedade da comunicação. Somos uma das sociedades mais barulhentas em toda a história da humanidade. Somos inquietos no desejo de falar, mas a pergunta é se no muito falar, realmente estamos conseguindo nos comunicar. O quanto mais falamos e o menos escutamos, pouquíssimo nos compreendemos. E em meio de viver uma comunicação que produz em nós segurança, verdade, paz, nos deparamos com uma comunicação que nos coloca diante de guerras, de conflitos, de ódio e de rivalidade. Quando não conseguimos mais usar os nossos lábios e a voz, nos tornamos a sociedade da comunicação pelos dedos. São inúmeras mensagens, mas cada vez mais nos afastamos dessa experiência. E ao mesmo tempo que falamos, é necessário que nos perguntemos a quem temos nós escutado? Quem nos tem falado? A quem temos ouvido? Quem dera que nesta sociedade de comunicação nós tivéssemos uma solicitude interior para ouvir a voz de Deus. Não somente ouvir, mas acolher em nós. E nessa acolhida, abraçássemos com tal verdade o entusiasmo do Cristo ressuscitado, que nós pudéssemos também fazer com que a nossa sociedade, que ainda hoje geme em dores de parto,
recuperasse a sua beleza, vivesse a experiência da unidade e pudesse verdadeiramente ressuscitar. É verdade que para ressuscitarmos é preciso que guardemos em nós o testemunho coerente da fé. E viver a fé do cristianismo em todas as épocas da história sempre será desafiadora. E aqui vem a segunda pergunta para nós. Será que estamos ainda vivendo em nossos dias um testemunho coerente da nossa fé? Ou nós nos mesclamos de tal maneira na sociedade que tudo aquilo que nós encontramos na sociedade, encontramos também em nós? Que tudo aquilo que é contraditório em relação à verdade, ao bem, à moral, à ética, à salvação, nós nos mesclamos de tal maneira que não permanecemos mais altivos no testemunho de nossa fé, mas para compactuar com os homens e sermos aceitos em nossos grupos, nós descartamos o testemunho da fé, silenciamos em nós a palavra de Deus, entramos em uma reta de surdez espiritual tamanha que para sermos aceitos, aplaudidos, nós adulteramos, silenciamos e negligenciamos com a nossa fé. Se nós bem ouvíssemos a segunda leitura de hoje, compreenderíamos que aquela grande visão que João teve é a visão dos homens e mulheres que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. São homens e mulheres que em diversos períodos da história fizeram uma experiência de fé em Cristo, mas não uma fé de tradição, não uma fé simplesmente de preceitos, mas fizeram uma experiência de fé amorosa. E por causa desse amor, que não se compara a nenhum dos outros amores, esses homens e mulheres permaneceram firmes no testemunho. Eles não voltaram atrás, mesmo que esta fé e testemunho lhe custasse a própria vida. Por isso, na visão de João, eles permanecem de pé, porque foi de pé que esses homens e mulheres guardaram o tesouro e a graça que receberam. Se nós olharmos a história da nossa igreja, presente na história das civilizações, saberemos que em nenhum momento ela viveu um tempo de facilidade. Perseguições, guerras, traições, conflitos. Mas os homens e as mulheres que na igreja descobriram a beleza do seu batismo, abraçaram com fidelidade a experiência da palavra de Deus, não tiveram receio nenhum de, por causa dessa experiência, derramar o seu sangue e regar a história da igreja com sangue fecundo, ao ponto que os padres da igreja diz: o sangue dos cristãos tornou-se semente de tantos outros novos cristãos. É essa multidão que João hoje vê e que traz na mão a palma, que significa a vitória. Vitória de que a maldade e a morte não é mais a última palavra dita a nosso respeito. E se vivemos essa experiência de Deus, ouviremos aquilo que São Paulo nos fala ao escrever na carta aos Romanos, no capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? A morte, a fome, a perseguição, a espada, a nudez? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É esse amor que sustenta a igreja. É esse amor que dá vitalidade aos mártires. É esse amor que sustenta as virgens. É esse amor que impulsiona os verdadeiros pastores. É esse amor que sustenta os leigos. É esse amor que sustenta os agentes de pastorais. É esse amor que continuamente irá fazer com que a igreja, mesmo numa história toda conturbada, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. É essa a beleza da nossa igreja. Que cada um de nós, homens e mulheres batizados, somos chamados a guardá-la, somos chamados a construí-la,
como pedras vivas nessa edificação, nesse corpo místico onde Cristo é a cabeça. E quem é essa cabeça? É aquele que hoje se apresenta para nós como o bom pastor. E qual o objetivo desse pastor? O que o qualifica como bom? Porque diferente de todos os outros, ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso, nós não podemos separar a imagem, a iconografia do bom pastor da imagem do crucificado. Porque é na cruz que o pastor entrega-se sem reserva, para que um morra, e apenas um, e pela morte deste único, todos tenham a vida. E a tenham em plenitude. Jamais compreenderemos esse pastor que dá vida se nós separarmos esse pastor do mistério da cruz, onde Deus se esvazia inteiramente, para que nós, suas ovelhas, consigamos nos encher daquilo que é o próprio Deus. Onde Deus, nu, reveste-nos de sua graça. Onde o bom pastor sedento sacia a nossa sede. Onde ele, morto, nos dá a vida. É essa grande troca. É aquilo que os padres da igreja chamam de admiráveis comércio. É esse comércio admirável, onde Deus assume o que nós somos, para que no seu pastoreio as suas ovelhas assumam aquilo que ele mesmo é. Por isso que quando Deus nos dá algo, ele não nos dá nada fora de si, mas ele dá de si mesmo. E o que ele nos dá? Aquilo que João nos fala. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu próprio Filho. É esse Deus entregue a nós, sem reserva, sem medo. É um Deus entregue de forma total, que mostra para nós o que significa ser bom. Bom é Deus. É essa bondade que deseja envolver a cada um de nós na nossa particularidade e nos atrair a um amor que supera todos os outros amores. Eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem. E esse conhecer na Escritura é muito mais do que saber quem é Deus. Os livros nos dizem quem é Deus. Tudo que existe de teoria nos dizem a respeito de Deus. Mas esse conhecer da Escritura é um conhecer entranhado, onde essa fé entrando pelos nossos ouvidos alcança o nosso coração. E eu, pela experiência da fé, descubro que a fé vem como suplemento completar a nossa razão e os nossos sentidos quando humanamente não temos explicação. É nos lançarmos numa aventura onde deixamos para trás as nossas seguranças. E por causa dessa fé, eu busco conhecer a Deus e permito que na minha história Deus se faça presente. É um conhecer entranhado, sem disfarce, sem máscara, sem mentira, sem engano. É estarmos diante de um espelho que nos mostra a beleza e a dignidade que cada um de nós, criados à imagem e semelhança de Deus, somos chamados a ter. É deixar de lado as caricaturas, é deixar de lado os rótulos e assumirmos a beleza de sermos ovelhas, as ovelhas que descobriu a alegria de conhecer a Deus e que não consegue conter dentro de si a necessidade de fazer que tantas outras conheçam esse amor. Elas me conhecem, elas me escutam e seguem. É uma experiência contínua para que possamos viver esse seguimento solícito de Deus. Por isso que ele se apresenta como o bom pastor.
Na época de Jesus, os pastores passavam sempre por grandes dificuldades. Eram homens simples, que viviam quase de forma nômade, para cuidar de suas ovelhas, que não eram ovelhas destinadas ao corte, mas sim à produção de lã e leite. Esses homens lhe dedicavam grande parte de sua vida. Diante da consciência religiosa da época de Jesus, esses homens eram tidos como impuros, porque a sua dedicação às ovelhas os impedia de participar dos ritos de ablução, de purificação e de visita ao templo. Os mestres da lei, os fariseus e os saduceus, olhavam para esses homens como malditos. Mas esses homens, na sua solicitude, era o modelo perfeito que Jesus encontrava para dizer aos seus discípulos como era o amor de Deus. É do meio dos rebanhos que Deus chama Moisés. É como pastor de ovelhas que Deus chama Davi. E quando os reis de Israel falhavam, pela boca dos profetas e de modo especial de Ezequiel, Deus dizia: eu conduzirei o meu povo como um pastor. Levarei as águas e eles serão felizes. Isaías, quando pensa e profetiza a respeito do Messias, ele diz: o Messias virá como um pastor. Ele conduzirá o seu rebanho e os seus cordeirinhos carregará nos braços. Pedro, na sua primeira carta, ele diz: Jesus é o pastor de nossas almas. A carta aos Hebreus, quando pensa a respeito do Cristo, que é sacerdote, diz: Ele é o grande pastor. Deus assume o pastoreio para fazer com que nós nos aproximemos dele. Contudo, embora toda a nossa iconografia apresente para nós esse bom pastor de forma muito romântica, não existia romantismo nenhum. Não existia. Existia, sim, um desgaste total. Esses homens percorriam horas, meses, dias para manter as suas ovelhas. O solo árido fazia com que eles procurassem relvas distante de casa, e durante a noite, os ataques dos assaltantes, das feras, lobos, hienas, faziam com que esses homens, conscientes de que aquelas ovelhas eram a única riqueza que eles tinham para deixar aos seus, quantos e quantos pastores se sacrificaram para que as suas ovelhas não sofressem danos. Eles eram devorados e mortos para que as suas ovelhas tivessem vida. Quantas vezes esses pastores, horas e dias, andando, procurando a ovelha perdida. Não sei vocês, talvez nenhum de vocês, tiveram a oportunidade de chegar junto de uma ovelha. Já tiveram? Já? Minha gente, ovelha fede. Não tem um cheiro legal. E se essa ovelha for macho, ela fede mais ainda. Porque no romantismo entre eles, o macho faz xixi nele mesmo. Porque o odor do xixi atrai as fêmeas. Agora imagina uma ovelha fedida, perdida e ferida. Quando nós olhamos o bom pastor, é aquele que não arrasta numa corda a ovelha, mas é aquele que não se envergonha do cheiro, nem das feridas, nem da sujeira. Mas é aquele que disse o profeta Isaías: carrega nos braços. Ou, para mostrar aquela ovelha, traz no ombro,
como sinal de dignidade. Eu te concedo a dignidade. E se nós observarmos nos ícones do bom pastor, os pés da ovelha estão apoiados no coração do pastor. O que me faz bom é o meu amor por ti. O que me faz ir ao teu encontro e o que me move é o meu amor por ti. Quem dera que cada um de nós nos deixássemos ser alcançados por esse amor, conduzidos por esse amor. Um dia, quando cada um de nós nos despertarmos para essa experiência de Deus, compreenderemos aquilo que constantemente cantamos em nossas missas. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor e rebanho atrás. Junto a ti, as ovelhas terão muita paz e poderão descansar. A paz que nós queremos, o amor que nós queremos, só encontraremos no Cristo bom pastor. Que o Senhor nos ame, que Ele sempre busque a cada um de nós, e nós, de forma solícita, escutemos a sua voz e deixemo-nos ser encontrados por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Só uma coisa, nesse momento, nós iremos nos assemelhar ao que nós ouvimos na segunda leitura. Os homens e as mulheres que estavam de branco, de pé diante do Cordeiro, foram aqueles que não se envergonharam da sua fé e de pé a proclamaram. Todas as vezes que nós professamos a fé na liturgia, nós professamos de pé, diante de um altar que representa o Cordeiro. É isso que nós iremos fazer agora. Que essa fé que professamos aqui possa ressoar em nossa vida e que o verdadeiro Cordeiro de Deus esteja sempre presente no meio de nós. Professemos a nossa fé.